esse encontro, ele é o segundo do ano. A gente fez se eu não me engano, foi em abril, isso, né? A gente fez um em abril, onde a gente apresentou alguns instrumentos para colaborar nessa jornada de desenvolvimento ativo das famílias. E hoje a gente vem com o segundo encontro. A gente tem a convidada aqui, a Cristiane, que vai falar com vocês daqui a pouco, tá? Mas antes da gente chegar nisso, a gente vai falar um pouquinho do encontro anterior, tá bom? Como uma forma de um aquecimento mesmo, tá? E aí é bom que o Jonathan vai tomando pé aí de como é que funciona as nossas conversas, como é que funciona esse espaço, tá bom, Gil? E aí, Tá bom. mesmo tendo só vocês dois por enquanto, que é uma característica também desse encontro, as pessoas vão chegando, né, vão acordando e vão chegando, a gente vai conversando. Vocês podem conversar com a gente pelo microfone, podem conversar pelo chat, fiquem à vontade. E aí da conversa também vão participando os outros membros da equipe também. Vocês viram que tem um timão aqui, né? Tá? Então, as pessoas da nossa equipe, os professores, bolsistas também, então a gente vai conversando junto, tá? Então, nesse primeiro encontro que a gente falou que ocorreu em abril, a gente trabalhou, né, tentou instrumentalizar vocês com, com, com instrumentos para colaborar nessa jornada, né? Que ajudassem vocês a registrarem, a tomar conhecimento de informações que auxiliassem aí nessa jornada, né? Acho que a Gislaine esteve presente no primeiro, Gislaine? Eu não lembro, era bastante gente, eu não lembro. Eu acho que não deu para vir? Não tem problema, Gislaine. Então, eu vou falando um pouquinho, né? Naquele encontro, a gente discutiu um pouquinho, né, com as famílias, fatores, né, que ajudavam ou atrapalhavam aí a prática da atividade física, o ser ativo, né? A gente conversou bastante tempo durante isso, tentando buscar soluções, né? Não ficar focado ali no problema, né? Mas como é que a gente resolve isso? As famílias deram relatos, né, de como tem feito aí no seu dia a dia. Um dia a dia muito diferente, né? Faz um ano e pouco que já está diferente. E aí cada família foi achando a sua forma de se manter ativo. E algumas famílias dividiram com a gente que está muito difícil mesmo, né? Que é muito difícil. Algumas falaram de mudanças de comportamento, no sentido assim, eu era ativo, agora eu não consigo mais. E outras, ao contrário, eu não era ativo, agora, de acordo com a dinâmica que se estabeleceu, estando mais em casa, eu consigo tempo para me manter ativo. Nesse encontro, a gente compartilhou alguns vídeos curtos de relatos de famílias, né, contando essa trajetória, essa jornada durante a pandemia. Esses vídeos estão salvos, né, uma plataforma aí que depois eu falo para vocês direitinho como é que a gente pode acessar, né? Então eles estão salvos e foram relatos para compartilhar, para gerar empatia aqui no grupo, né, das famílias. Porque aí muita gente vai se identificando, ou com as estratégias que deram certo, né? Ou, puxa, aquelas famílias têm a mesma dificuldade que eu encontro, né? Então, a gente foi criando esse clima de empatia. E aí, depois dessa conversa, com a ajuda dessas famílias que participaram, a gente criou algumas ações para tentar ajudar ainda mais as famílias a se manterem ativas. E aí, quando a gente está falando de família, a gente está falando de qualquer um que participa daquele núcleo. Não é só o adulto, tá? É também essa criança. Então, a gente tem falado muito de como é que a família, pai, mãe, avó, tio, insere essa criança, esse adolescente, né, na rotina ativa da família, tá? E aí surgiram essas ações. Então, uma delas, o Jonathan já falou, né, que foi a geodésica. O Jonathan tem participado. Então, ela é esse encontro, às quintas-feiras, do meio-dia a 1 hora. É um espaço aberto,
para qualquer pessoa que queira participar, né? Então, sempre vai ter uns 2 professores, bolsistas também, que estão ali à disposição para conversar sobre qualquer assunto que surja, né? E a cada semana é diferente. Por quê? Porque são pessoas diferentes que entram, né? Então, é uma surpresa para qualquer professor que está ali à frente, né? Responsável pela mediação desse espaço, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, qual é a conversa que vai rolar, mas eles estão lá esperando, né? Pode aparecer uma pessoa, podem aparecer 10 pessoas, a atenção, o cuidado vai ser o mesmo, tá bom? É mais ou menos igual acontece na escola quando tem plantão de dúvida. Você não sabe qual é o aluno que vai aparecer, né? Você tem que estar pronto para ajudar na solução ali dos problemas das dúvidas, tá bom? Só que aí o nosso espaço tem a característica de pensar nisso com relação à atividade física, ao esporte, a um estilo de vida mais ativo, tá bom? Esses professores vão estar lá para tentar incentivar, ajudar nisso, nesse aspecto, tá bom? É isso mesmo, Jonathan? Expliquei certinho? Certinho, isso mesmo. De quantos você já participou mesmo, Jonathan? 2. 2. Então, ó, Uhum. gente, acho que o Jonathan... O do vídeo da aula passada, que teve no sábado, eu até fiz umas anotações aqui para mim ficar por dentro do que foi falado, tá? Para me dar uma pesquisada sobre isso, que é bem interessante. Olha que bacana. Então, ó, o Jonathan veio primeiro, voltou. Então, eu acho que tá dando certo, né, gente? Gislaine, acho que vale a pena experimentar se estiver disponível nesse horário, hein? Tá bom, Gi? E além de você, né, Eu Jonathan? participei de uma geodésica também, mas bem rapidinho. É mesmo, Gislaine? Sim, eu entrei, acho que foi na quinta-feira retrasada. Na quinta-feira retrasada, eu tinha só 15 minutinhos, aí eu falei, fiquei com vergonha, porque está escrito sempre no e-mail, mesmo se você tiver só 5 minutinhos, venha. E aí eu falo, mas eu vou entrar, eu vou sair, fico sempre pensando que não devia. Mas eu entrei, foi super legal, fiquei um pouquinho de tempo que eu tinha, foi ótimo. Isso, legal você falar isso, Gislaine, porque é o espírito mesmo. É aquele tempinho que você tiver disponível, né? Que nem eu falei da questão do plantão de dúvidas, é isso mesmo. No plantão de dúvidas, o aluno não entra, resolve a sua dúvida ali e dá espaço para outro, é a mesma coisa. Vocês podem usar todo o período, 1 hora, ou aquele momento que você tem disponível, tá bom? É isso mesmo. Bom dia, Giuseppe. Giuseppe está sozinho aí ou está a família toda? Bom dia, eu estou sozinho. Ah, cadê as crianças, a Mari e o Matheus? Estão dormindo. E a Tassiana foi caminhar com o Costelinha. Não, daqui a pouco ela aparece aqui. Tá bom. Seja Tá bom? bem-vindo, Giuseppe. Obrigado. A gente está começando aqui, a gente já fez uma retrospectiva bem breve aí do que é esse segundo encontro, né? Que momento ele está no tempo. E a gente está falando das ações que foram resultado do primeiro encontro, tá bom? Já falamos um pouquinho da geodésica. E aí vou avançando devagarzinho, tá bom? Qualquer dúvida, você pode abrir o microfone para perguntar, falar no chat, fica à vontade que você já sabe como é que funciona aqui, tá bom? Tá joia, estou acompanhando então. Tá bom. Então vamos lá. Então, da geodésica, acho que é isso. Então, ela vai continuar. A gente vai entrar no período de férias, mas continua o espaço aberto, os educadores se revezando, tá? Então, no último foi a Tati e a Ana, né? E aí, no próximo deve estar a Ana e um outro educador. E a gente dá sempre esse caráter, tá? Repete um educador e coloca um outro para ir continuando as conversas e os bolsistas também vão se revezando, ok? Aí, outra coisa bacana também que a gente conseguiu fazer funcionar, vamos dizer assim,
foi o que nós chamamos de comunidade virtual, né? Então, o PROD já utilizava a ferramenta aí do WhatsApp há um bom tempo para se comunicar com as famílias, né? Mas era mais em contexto de aula, né? Para comunicar algo importante, trocar até imagens, vídeos das atividades com as famílias que as famílias gostavam, repetir comunicados, né, de eventos, ações do PROD. Só que aí esse objetivo, né, ele ficou descontextualizado dentro do momento, né? Então a gente criou um grupo único para todas as famílias do programa, e através desse grupo a gente tem tentado incentivar as famílias a se manterem ativas, né? Então, a gente tem procurado, o incentivo é que quem consegue colocar algum movimento no seu dia a dia, que compartilhe com as outras famílias, né? Da forma que quiser. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser uma simples fala, né? Hoje eu consegui, hoje levantei da cama e fui. Botei meu tênis e fiz alguma coisa, da forma como quiser, né? E aí eu brinquei, né? Aí surge a brincadeira com o Giuseppe, porque, o Costelinha é o pet da família, e já é meu brother, já vi várias caminhadas do Costelinha, né? Então, é para isso também o grupo, né? Ele nos conecta, nos aproxima, né? E tem surgido relatos bem bacanas, e tem surgido famílias que falam, poxa, eu não consigo mesmo, né? É difícil mesmo. E tudo bem, não tem problema algum, né? Esse espaço também é para aquela ação que a gente falou, né? De criar a empatia, né? Um consegue ver o que o outro está fazendo e se inspirar, ou ver que a minha dificuldade é a mesma do outro, como é que ele está fazendo, será que isso me ajuda também, tá bom? Temos agora a Regiane, é isso, bom dia, Regiane. A gente já começou aqui há uns minutinhos, se você puder colocar no site aí qual o seu vínculo com o PROD, tá bom? Se você é mãe de aluno do PET, do PBC, ou se veio aqui por outro canal de comunicação, tá bom? O chat você vai entrando na conversa daqui a pouco, tá bom, Regiane? Giuseppe é uma pessoa que, junto com a família, tem participado bastante ali do grupo, né, Giuseppe? Você quer falar um pouquinho, contar como é que está sendo a participação, Giuseppe? Se não quiser também, eu entendo, tá bom? Posso falar, claro. Em relação ao PROD, a gente tem 2 filhos, o Matheus e a Mariana, que eles participam do programa. Já faz... Agora a Tassiana está aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom dia. Já faz 3 anos? Não. 3 anos? Eu acho que sim, né? Que entrou. A Mari chegou primeiro. 3 ou 4 anos, né? Que teve esse 1 ano e meio de pandemia também. A gente perde um pouco as contas. E agora a gente está participando agora do formato virtual, tentando ter vidas ativas, né? Sim. Inclusive com o famoso Costelinha. Acho que é legal eu contar aqui para os demais, que assim, acho que vocês foram uma família que, no começo, ajudou bastante a esse grupo pegar, vamos dizer assim, né, com os relatos ali das coisas possíveis de serem feitas, né? Então, o andar com o Costelinha é a mesma atividade, por exemplo, que o Antônio, filho da Gislaine, faz, né? Que aí entra nessa questão que eu falei da empatia, né? Então, as coisas que a gente faz igual, né? Então, por exemplo, a Gislaine falou que o Antônio anda 3 vezes por dia. Então, se ela falar isso no grupo, talvez alguém opa, dá para andar mais do que uma vez, né? Ou, uau, como é que a Gislaine tem conseguido incentivar o filho, Antônio, um adolescente, que a gente tem tanta dificuldade, né, de inserir atividade física na vida deles,
a ele sair 3 vezes por dia com o seu cachorrinho, sabe? Então, é essas conversas que a gente tem motivado, né? Então, por exemplo, outro dia, faz um tempo atrás, a Gislaine me falou, às vezes ele vai com um amigo, que também é do PROD, né? Então, essas coisas vão criando essas conexões, tá? A mesma coisa a gente tentou fazer também um pouco com os adolescentes, né? A gente tentou pôr um movimento ali no grupo dos adolescentes. É bem mais difícil, não vamos mentir para vocês, né? A gente tentou reproduzir um pouco estratégias que a gente fazia durante as aulas, quando estava ali no presencial. Então, a gente criou desafios com eles. Foram 2 no mês de maio, junho, né? É muito difícil a adesão, mas foi bacana, assim, com quem a gente conseguiu estabelecer uma conexão foi bem bacana, né? A gente está tentando outras formas de motivá-los, ainda é bem difícil, né? E aí uma das outras estratégias que surgiram aí para ajudar na comunidade virtual foi a sugestão do uso de um aplicativo, que é o Strava, né? A gente começou sugerindo primeiro para os adolescentes, a adesão foi pequena também. Hoje eu posso falar para vocês que a gente tem 4 adolescentes que estão usando a plataforma, o aplicativo. E depois a gente passou também a sugerir para as famílias. Hoje a gente tem 2 famílias utilizando, tá? Que é uma forma de ter um registro também, né? E possibilita um registro individual de como eu estou conseguindo, com qual frequência eu estou conseguindo colocar essa atividade na minha vida, quais são as atividades que eu faço. Esse aplicativo tem essa forma de registro, né? Ele registra se eu fiz uma caminhada, se eu andei de bicicleta, se eu fiz um outro tipo de treino, né? E depois você consegue um resumo no mês, por exemplo. Ele vai avisando para você, essa foi a sua atividade mais longa na semana, no mês. Foi a atividade mais intensa, né? Se você conseguir ali colocar a intensidade. Tem várias funções. A gente, na verdade, ainda está até descobrindo, né? Mas são sugestões, a gente não obriga ninguém. Oi. O Strava eu utilizo bastante na hora que eu vou fazer minhas corridas. Ele mede até batimento cardíaco por velocidade. Tem muito também de, por exemplo, qual o ritmo que você teve durante o percurso. É bem bacana. E isso para adolescente é muito bom, porque estimula eles a sempre melhorar. Porque o adolescente, eles querem sempre desafios. Isso, a gente está tentando, viu, Jonathan? Está tentando, mas está bem difícil mesmo, né? A gente tem conversado com eles pelo WhatsApp primeiro, para tentar jogá-los ali para o Strava, para a gente continuar a conversa lá, mas ainda tá difícil. Mas a gente não desiste, né? A gente é guerreira, a gente não desiste. Bom dia, Alessandra, tudo bom? Alessandra, a gente está aqui na conversa. Peraí que está chegando a Samara também. Isso, está chegando Samara e Alessandra. Ó. Então, a gente já está aqui aos minutinhos conversando. Vocês vão entrando na conversa. Samara, aí. Samara, mãe da Mariane do Ronald. A Alessandra, sim, pelo nome não conheço. Então, se pudesse apresentar pelo chat, pode falar, Marcos. A Alessandra é professora, diretora de escola e participa lá do grupo de estudo. Ok, bem-vinda também, Alessandra, tá bom? A gente está falando aqui dos aplicativos que a gente tem utilizado para comunicar com as famílias, com as crianças e adolescentes, tá? E aí, só para... continuando falando do Strava e da comunidade virtual, a gente fez um teste também. Isso, Tati. A gente fez um teste de criar um desafio, né, para
para esses grupos. Então, a gente fez na semana passada, no final de semana, o desafio de registrar no Strava o final de semana ativo das famílias, tá? Aí também algumas famílias, alguns adolescentes registraram lá, que eu fiquei muito feliz, né? Os adolescentes, para falar a verdade para vocês, eu tinha mais esperança mesmo nas famílias, nos adultos, do que nas crianças, mas aí alguns adolescentes se cadastraram, registraram a atividade lá, foi bem bacana. E aí isso permite, né, o registro deles lá no Strava permite um comentário individual nosso, assim. Igual funciona o Instagram, o Facebook, a gente pode fazer um comentário lá na atividade, que isso é bem legal, né? Fica, de certa forma, privado ali só para eles, né? E dá para a gente dar um feedback, né? Um parabéns ali só para eles, especial só para eles. Isso é bem bacana. Então, a gente vai tentar continuar essas estratégias daqui para frente também, né? Foi um teste, como eu tinha falado para vocês, um piloto. E aí a gente vai incrementando essa estratégia, né? Tá vindo aí o mês de junho, vamos ver o que a gente vai fazer, ok? Além disso, a gente já tinha uma outra ferramenta virtual que nós utilizávamos, que é o Padlet. A gente já falou algumas vezes para os familiares, para as famílias. Ela é uma ferramenta que possibilita compartilhar vários formatos de documento, vamos dizer assim. Então, possibilita que a gente coloque fotos, possibilita arquivos, vídeos, né? Então, a gente tem esse espaço, essa ferramenta de consulta e de construção coletiva também, para que as famílias possam utilizar, até os adolescentes. Então, lá a gente colocou todos os instrumentos que a gente falou no encontro anterior, né? A gente criou um mapa da jornada, ele está lá. Os vídeos que as famílias construíram e compartilharam estão lá também. A gente colocou vários documentos, então no encontro anterior a gente tinha falado, né, de um documento com 50, 80... Como é que é, gente? Me ajuda aqui, fugiu a palavra. Do Instituto Alana, 80 formas de se manter ativo, não lembro se era esse o nome. 80 coisas para fazer lá fora. Isso, obrigada, Marcos. 80 coisas para fazer lá fora, que nem que seja para olhar, né? A vista, a florzinha, a plantinha, deitar numa sombra, tá? Então, tinha coisas ali para inspirar as famílias, né? Mesmo nesse momento, né? Que fala, fique em casa, mas as famílias têm percebido o quanto é importante e é possível sair um pouquinho para fora, né? Com todo cuidado e tal, mas que é importante se sair para a saúde no sentido integral, né? Corpo e mente, né? Então, por isso a gente colocou esse documento lá também, a gente tem que falar um pouquinho. Tá bom? Então, essas foram as ações que a gente conseguiu, né, intensificar nesse período entre um encontro e outro, tudo muito com a colaboração das famílias que participaram, que estão participando com a gente, né? E a gente vai continuar avançando, né? Então, acho que a gente já falou um pouquinho aqui de como cada um participou. Samara quiser falar um pouquinho também, Samara. Samara é outra que também participou, né, Samara? Oi, bom dia, gente. Estou aqui, puxei a Mari para participar da reunião. Oi. Oba, oi, Mari, que linda. Morrendo de vergonha. Ela mostra sua cara primeiro, senão não vai aparecer. Olha, o que eu tenho para falar é que está sendo bem bacana o incentivo. Eu confesso que eu não consigo acompanhar tudo. E eu até falei com a Kátia, né? Nossa, comigo, assim, no online, por mim. Quando tem o desafio, eu já consegui participar. Quando tem algo assim que se fala, olha, você tem que... Aí eu participo mais. A Mari também. Mas, nossa, gente, eu tô tão... Eu vou falar, tão sedentária. Tô começando a me mexer mais. Eu vou falar com a Mari para ela baixar esse aplicativo no celular dela, porque eles fazem a caminhada, né? Como eu falei, né? A gente não tem um espaço em casa de quintal, essas coisas, mas aí tem a esteira que dá para ela andar, a caminha elástica para pular. E aí, no revezamento das aulas deles, eu tenho pedido para fazer pelo menos 1 hora.
né? Seja da... Aí eu tô na casa da minha sogra, vai passar o homem vendendo pão. Fica buzinando. E aí, eu me desconcentrei. Então, aí durante a semana eu fico pedindo para eles se revezarem, né? Então, às vezes o Ronald tá estudando à tarde, eu falo, Ronald, faz a sua caminhada pelo menos de manhã, e a Mari que tá fazendo as aulas de manhã, e quando é à tarde eu peço para ela, porque senão ele já passa muito tempo sentado, né? Os dois. E aí se não pedir, aí fica na aula online até, porque aí tem o pós-aula, aí vai ficando. Então eu tento mesclar, né? Tem dia que eles não fazem nada, isso é verdade, mas tem dias que geralmente eu vou pedindo para dar uma intercalada. E assim, até mesmo por saúde, eles estão num processo com a médica de tentar comer mais coisas, eles não comem muitas coisas, principalmente o Ronald. Então eles estão num processo até médico mesmo, de introduzir mais aveia para ajudar no colesterol, de escolher pelo menos uma fruta, um legume diferente para ajudar. Então eles estão assim no processo de que precisa se exercitar e precisa melhorar a alimentação. Então, assim, é tudo, né? Então, eles estão nesse momento, assim. Mas estamos indo, né? Eu acho que eu não estou muito ainda, mas pelo menos eles, assim, eu estou tentando dar uma incentivada, mesmo quando eu não quero. E eu tenho observado que o Ronald, ele ainda tem aquela, vamos na USP, vamos... E ele já tá com pipa, ele acordou, tomou café, pegou pipa para brincar. E a Mari já não quer mais, a Mari já fica, se vai andar cansa, tem que falar, Mari, vamos, acompanha, Mari, não sei se é porque está chegando na adolescência já, mas eu vejo que com ela eu já tenho que pedir um pouquinho mais, ela já não pede tanto, né, tipo, ai mãe, vamos correr, ai mãe, vamos andar, ela não tem muito mais, eu tenho que mais ficar, Mariane, vamos. Até quando a gente sai, tem que ficar puxando, Mariane, senão ela fica lá atrás, sem vontade, sabe? Sem vontade nenhuma. E aí eu vou puxando, falo, Mariane, vamos. Mariane, precisa, Mariane. E aí ela vai. E aí o que eu tenho feito também, como eles caminham assim na esteira em casa, eu peço às vezes para ela escolher um filme. Ah, Mari, escolhe um filme, uma série e assiste. Pelo menos dá o horário ali de 1 hora e pouquinho do seu filme e assiste. Aí com o Ronald é a mesma coisa, porque aí não é legal, né, ficar andando em casa, não tem essa vontade. Só que como se não estiver andando e tiver com tempo, vai estar assistindo, ou no celular, que eu libero o celular mais à noite. Então, escolhe uma série e vai andando, assistindo. Aí a Mari se gosta, né, que ela vai escolher e vai assistir. E é isso, eles estão um pouquinho acima do peso, o Ronald está um pouquinho a mais, a Mari tá, assim, no limite, mas aí estamos correndo atrás para tentar melhorar tudo. Saúde, meus exames, tudo. E é isso. Mas o grupo até é bem importante, viu, gente? Porque incentiva. E eu falo para a Mari, vai lá ver o seu, que você está participando também. E é isso. E eu agradeço, né? Porque é importante mesmo esse incentivo de vocês. Legal seu relato, Samara, porque tá aqui a minha colega de grupo de adolescentes, a Tati, né? Como é difícil as meninas, né, Tati? Então é isso, Samara, né? Para o adolescente fica difícil, como a gente tem falado, para a menina adolescente mais difícil ainda, né? Por uma série de motivos que nem dá para a gente ficar falando aqui agora, mas o seu desafio aí para incentivá-la é maior, o nosso também, né? É uma coisa que acontece mesmo. Mas aí depois a gente pode, em outro espaço, falar mais disso, né? Mas então, eu vou então passar agora o tempo, a palavra, tá? Para o encontro e continuando a gente aprofundar, né? Que hoje o tema do encontro são dicas, né? Dicas para a gente se manter ativo. Então a gente convidou a Cristiane, que está aqui, e ela vai conversar um pouco mais com vocês para aprofundar isso, né? Então, conversar é conversar mesmo, tá? Ficar um bate-papo aqui, aí da mesma forma. Vocês podem usar o microfone, vocês podem usar o chat à vontade, tá? E aí, Cris, você tem aí o seu tempinho, desculpa, eu entrei um pouquinho mais no seu tempo, mas aí eu sei que você é boa, você compensa, tá bom, Cris? Então, vocês são todos da Cris agora, tá bom, gente? Tranquilo, obrigada, Kátia.
Então, meu nome é Cristiane, mas vocês podem me chamar de Cris. Eu sou tradutora inicialmente, minha primeira profissão, e por essa sempre tive uma boa relação com a atividade física, era aquela que adorava a aula de educação física. Em um momento da minha vida, que eu já estava há um tempo sedentária, eu comecei a recuperar, né, essa coisa, né, de ser mais ativa, e vi o quanto era importante e quanto muitas vezes isso acaba sendo deixado de lado, né, na nossa vida, quando a gente fica adulto, começa a estudar, a trabalhar. E às vezes a gente fala, a gente não tem tempo, acaba virando uma coisa assim, secundária, né? Que a gente não prioriza. E eu pensei assim, não, mas não devia ser assim. Então eu quero voltar, né? Voltei a estudar, fui para a faculdade, né? Hoje eu sou bacharel em educação física, e para tentar né, mudar um pouco também essa visão sobre a atividade física. E uma das minhas inspirações nessa caminhada foi o letramento corporal, que também está presente em muitos dos materiais, né, e dos trabalhos que o PROD faz. E o letramento corporal, ele ajuda a gente a aproveitar a nossa capacidade humana de se movimentar para viver uma vida mais alegre, né, em qualquer idade, em qualquer formato de corpo, e encarar as atividades físicas e esportivas como uma forma da gente sentir prazer, de se realizar durante a própria atividade física, né? Não apenas assim como uma forma de alcançar algum resultado, né? Porque às vezes a gente precisa, né, tem outros objetivos que são importantes, como tem pessoas que querem fazer atividade física para melhorar, né, ou para ter, não necessariamente melhorar, mas ter uma aparência específica, né? Porque o que é uma aparência melhor varia de pessoa para pessoa, né? Então, às vezes é para isso, ou é para uma competição que a pessoa quer vencer, ou às vezes é para não adoecer, né? Sempre às vezes a gente está fazendo essa atividade buscando algum resultado. Mas quando a gente se concentra muito só nesse resultado que a gente quer atingir, a gente pode. A atividade física pode parecer um sacrifício para a gente, né? E parecer alguma coisa também que é supérflua, né? Que, não, isso é vaidade, ficar fazendo exercício, né? E às vezes a pessoa pode achar que é uma coisa que não é tão importante e deixar para lá. Mas com o letramento corporal, a gente fica cada vez melhor em entender, em perceber como o nosso corpo ele tem uma importância central na nossa vida, né? Porque todas as nossas relações, né, com as pessoas, nossas interações com o mundo, elas acontecem, né, na nossa forma incorporada, né? A gente está aqui, né, nossos corpos estão no mundo e explorando, né, o mundo, né? E a gente está se relacionando por meio desse corpo, né? E isso bastante, influencia bastante a forma como a gente pensa, a forma como a gente lida com as nossas emoções e como a gente age mesmo, né? Então, pensando nessa centralidade, né, do corpo, uma professora de educação física inglesa, ela desenvolveu esse conceito do letramento corporal. E agora eu vou mostrar para vocês um quadro que mostra os elementos fundamentais, acho que a Tati vai colocar para a gente, né, Tati? O quadro. Esse quadrinho, ele pode ser usado também como um recurso para a gente nessa jornada, né, para uma vida mais ativa. E a gente vai se identificar nele, eu queria que enquanto eu vou passando por esses elementos, vocês dessem uma olhadinha em que momento vocês se identificaram com alguma situação dessa, ou alguém que vocês conhecem, e funciona como um recurso também para a gente entender melhor o nosso envolvimento na atividade física ou não, né? Então, esses seriam os elementos que ajudariam a gente a se envolver mais ou menos, que são a motivação, que é o interesse, o impulso que a gente tem para fazer uma atividade. A confiança, que é o quanto a gente se sente capaz, né, de fazer, né, determinada tarefa ou determinada atividade.
A competência motora, ela a capacidade, por exemplo, o controle que a gente tem do corpo, a coordenação, a aptidão física, né? Se a gente tem uma capacidade aeróbia maior, né? A gente consegue manter um exercício, né? Um movimento por um tempo prolongado. E tem também o conhecimento e a compreensão, que por exemplo, a gente saber as regras de um determinado jogo, a gente saber planejar nossas atividades, ou então a sensibilidade que a gente tem para perceber nossas emoções em relação às atividades. Então, por exemplo, quando falta algum desses elementos, a gente pode se envolver menos, por exemplo, tender para uma apatia, por exemplo, se a gente não tem motivação, a gente não tem um interesse, né, não tem um impulso, né? Mas às vezes a gente pode ter esses outros elementos, né? A confiança. Eu vou dar um exemplo melhor mais para frente, né? De como esses elementos eles se relacionam e eles podem interferir um no outro. Então, por exemplo, se a gente tiver todos esses elementos, mas não tiver a confiança, a gente pode se sentir ansioso, né? Se sentir mais receoso de estar, né? De participar. Se falta competência motora, a gente não pode se frustrar, né? Porque a gente não consegue executar a tarefa e apesar da gente estar interessado, não, eu sou capaz de fazer, né? E conhecer as regras, né, do jogo, ter um conhecimento melhor, a gente pode se frustrar. E quando a gente tem menos compreensão e conhecimento para praticar uma atividade física, pode faltar alguma clareza para a gente, porque, por exemplo, se você tem motivação para fazer uma atividade física, a confiança, a competência, mas você não sabe o quanto relacionar aquilo com o quanto de descanso que você precisa para aquela atividade, né? Quanto sono vai influenciar no seu desempenho. Então, isso pode também atrapalhar de alguma maneira o seu envolvimento. Eu vou dar um exemplo de quando eu era pequena, tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, e eu adorava, assim, foi uma época que era muito forte o vôlei, aparecia na Olimpíada, né, e o Brasil ganhava todas no vôlei, e eu via e eu achava o máximo, e eu e minhas amigas começamos a jogar vôlei. E nisso, eu era muito pequenininha ainda. A diferença de idade era pequena, né? Eu tinha uns 11 anos, minhas amigas tinham... Nossa, vendo um barulho aqui agora. Então, vai ter jogo, hein, gente? E as minhas amigas eram um pouquinho maiores, né? Porque elas já estavam com 12, 13. E ali era, às vezes, uma dificuldade para mim, né? Porque faltava força, faltava altura, né? Então, na competência motora, assim, eu ainda estava bem, assim, estava em déficit, né? Em relação a elas. Mas eu tinha motivação, né? Eu queria participar, eu queria ser boa naquela atividade. E eu confiava que se eu usasse, por exemplo, a minha agilidade, né, apesar de eu ser pequena, ser mais fraca, eu usasse minha agilidade para ir atrás da bola, para me posicionar bem. Quanto mais eu praticasse, eu podia ficar melhor, né, naquilo. E isso me veio porque eu percebi, né, ali a compreensão da situação, que tinham diferentes posições também, né? Eu não precisava ser alta na rede para conseguir passar, ou forte para conseguir passar a bola. Eu poderia defender também, buscar a bola, né? E conseguir participar e compartilhar ali aquele momento com as minhas amigas. Então, eu queria que vocês compartilhassem, se vocês se identificaram em algum momento das suas vidas,
essa variação, sabe, desses elementos, de estar mais ou menos presente, de vocês quererem participar mais, quererem participar menos. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Pode começar? Eu, por exemplo, até durante essa pandemia, eu descobri muito a dança. A dança é uma coisa que eu não levo muito jeito. Só que durante essa fase de pandemia, eu sempre gostei de dançar. Só que aquele dançarem debaixo do chuveiro, né? E como não estava podendo muito sair para rua até, e eu precisava fazer atividades, trabalhos, eu comecei a enfocar muito nisso. E, por exemplo, até para os adolescentes, os mais jovens, música, essas coisas é um motivo de ânimo, um motivo de estímulo, de estimular os jovens, porque todo mundo gosta de música. E eu comecei, através da minha casa, esses jogos de Xbox, de dança, é muito bom, porque eles têm, por exemplo, várias categorias, de você disputar um contra o outro, de você usar apenas para fazer movimentos corporais, apenas dançar por livre e espontânea vontade. E isso me ajudou muito a manter um controle emocional, manter estimulado. Aqui em casa, por exemplo, eu coloquei todo mundo para dançar. Eu, minha esposa, meu cunhado. Era muito engraçado, porque às vezes a nossa sala não é muito grande. A gente tinha que arrastar o sofá. E isso eu levei muito para. Porque, por exemplo, eu tenho minha mãe que tem a casa dela, mas tem a tia da minha esposa que mora num apartamento minúsculo. Então, ela mora no litoral. E ela falou: não tá podendo frequentar a praia para fazer aquela corrida, aquela caminhada. É muito difícil, é muito complicado. É igual, por exemplo, ela perdeu muito esse hábito. E aí ela perguntava sempre para mim: o que você faz? Tal. Aí eu falava: ó, eu danço, eu procuro pegar a bola, começar a fazer alongamento, passei uns alongamentos e comecei a espalhar isso para minha família durante a fase de pandemia. E aí fazer, por exemplo, a bicicleta, esteira para alongar e depois fazer uma coisa mais descontraída para sempre manter um nível de emocional bom, ter uma tranquilidade na hora de você pensar numa situação que a gente está passando crítica. E isso todo mundo hoje em dia adquiriu, graças a Deus, porque eu falei, nossa, na minha fase, se eu abrir uma academia, todo mundo já está dentro, porque é muito bacana. E para mim, que é estudante, que não estou nem formado ainda, estou perto de me formar, é muito rico e é uma coisa que eu passo para todo mundo. Às vezes, não precisa você ter muito espaço para você fazer se movimentar. Um espaço pequeno, dá para você alongar, dá para você se distrair, dá para você conversar. Roda de conversa, por exemplo, nessa questão social, que foi uma coisa muito complicada, porque teve muita gente que tem família, por exemplo, minha família é muito grande. Então, antes da pandemia, todo domingo se reunia. E isso a gente ficou muito complicado de se reunir e tal. Agora é tudo chamada de vídeo, cantar parabéns é chamada de vídeo, fazer alguma coisa é chamada de vídeo. Mas assim, é importante para manter o distanciamento, para voltar todo mundo bem, todo mundo tranquilo e vacinado, e cada um manter o emocional em dia. Me ajudou muito também que minha esposa é estudante de psicologia. Então, nessa parte de desenvolvimento humano, ela estava tendo isso, enriqueceu mais ainda a nossa convivência. Saber lidar com o próximo, saber compreender o próximo, porque senão, por exemplo, eu não manjo nada de dança, ela arrebenta. Aí ela falou, mas não é porque você não manja nada de dança que você não pode aprender. Por exemplo, ela falou para mim, eu não manjo nada de futebol e você é muito bom. E isso é uma troca de informação. Por exemplo, a gente fez até campeonato aqui em casa. Inventamos brincadeiras de bolinha de gude para animar. Foi muito isso. É uma experiência muito valiosa que eu tive e levo para minha vida. Assim, todas as experiências são importantes.
Que bacana, Jonathan. É isso aí. Alguém mais quer compartilhar? Lembrou de alguma situação? Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que a Kátia até sabe, né, que eu fui atleta há muitos anos atrás. Então, eu sempre fui, era a louca do esporte, né? Praticava vôlei, era, né? Mas aí, a gente vai dando prioridade para outras coisas na vida, fui estudar, né? E aí casei, tive filho, tudo. E aí eu não estava muito... tive uma vida, vamos dizer, sedentária, né? E aí, quando as crianças... um pouquinho antes até das crianças começarem a fazer o PROD, eu voltei a jogar vôlei, tudo, só que me quebrei inteira, né? Descobri que eu tenho condromalácia no joelho. Voltou a ser a louca do esporte. Voltei a ser a louca do esporte. Só que eu já estava com 40 já. E aí eu parei, tive que parar, né? Aí meu pai veio morar comigo, problemas de saúde e tal. E aí, nesse meio tempo, já estava o PROD, né? Então, o que eu fazia? A Mari ia de manhã e o Matheus à tarde no PROD. Então, o Matheus não queria que eu ficasse lá de jeito nenhum, só queria que eu deixasse ele e fosse embora. Mas da Mari, como eu ficava lá, então eu comecei a caminhar lá. E aí o meu pai, quando veio morar comigo, ele ia andar junto comigo. Meu pai era o louco do esporte também. Ele gostava muito de caminhar, correr e tal. Então lá ele se sentia livre. Ele amava porque ele andava lá, né, na pista e lá dentro do CPUSP. E aí eu também ia andar. Mas veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, como eu tava me sentindo muito, eu tenho dor nas juntas, então eu tenho dor nos cotovelos e tal, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui fazer aula de Pilates. Para mim, foi uma terapia também, porque eu chegava lá no 220 e saía totalmente dolorida, super, mas super zen, assim, calma, né? E me sentindo alongada, porque o que eu estava sentindo muita falta era do alongamento. Então, e mesmo com a pandemia, a dona da academia lá, né, do espaço, ela resolveu, da primeira vez fechou, né? Quando teve a primeira, né, o lockdown, fechou tudo, parou. Para mim foi horrível, porque aí ficou 5 pessoas dentro de casa, fechados, imagina, né? Dois adolescentes, marido, meu pai, eu, tudo, e o cachorro, tudo dentro de casa, não saía para nada. Aí, quando veio essa segunda vez, a dona da academia falou: nós vamos fazer online. Então, para mim foi ótimo, né? Porque aí a gente fazia chamada de WhatsApp, né? A vídeo, então eu fazia em casa. Foi mais sofrido, não vou mentir, porque sem os aparelhos, só por Deus. Mas foi muito bom, porque eu continuei, né, mantendo. O meu problema é assim, ainda estou acima do peso, mas eu tenho que melhorar a minha alimentação. Aí sou eu, Tassiana, que tenho que fazer isso, não é meu marido, é eu que tenho que, né? E aí, infelizmente, aí meu pai acabou falecendo, então teve alguns dias que, assim, eu não tinha ânimo mesmo para sair. Tem dias, ainda é assim um pouco, sabe? Tem dias que eu quero ir, ele vai com costelinha, mas tem dias que eu, né? Mas eu sinto pelas crianças, porque eles, assim, depois do PROD, ficaram 100% sedentários. Então, é só aula online, aí assim, termina a aula, eles já estão no computador, então já vão jogar, é uma briga, né, nessa parte, né? Então, assim, às vezes a gente tira eles, minha tia tem um sítio em Itu, então às vezes a gente, não é sempre que dá, né? Mas quando a gente vai, eles nem lembram que tem celular. Então é a melhor hora, assim, que eles se acabam de brincar lá, minha tia fez uma quadrinha na grama, então eles jogam beach tênis, que chama? Né? Nossa, eles se divertem. Então é um momento assim que
eles brincam de verdade, então assim, estão fazendo atividade, então eu acho ótimo. Mas, que nem o Matheus que está com 15, é mais difícil da gente convencer ele. E nem eu falei para ele, faz parte do grupo, interage, né? Eu tenho que ficar falando para ele. Mas eu sei que ele está meio devagar lá. E a Mari assim, se a Mari a gente estava até conversando aqui, eu e o Joe. Talvez a gente estimular mais, eu acho que ela ainda não consigo, sabe? Eu acho que é muito o psicológico mesmo, porque se a gente usar, a gente estava até conversando enquanto a Cris estava falando, né? Se a gente não usar, ficar usando assim a parte de saúde, precisa fazer. Quando você está bem, você dá uma relaxada, é o psicológico, o negócio é o psicológico, né? Você trabalha, tipo, não importa, eu tô bem, mas eu vou continuar. Que nem o Jonathan falou da dança, é uma coisa super gostosa. Eu gosto de dançar. Então, às vezes, quando eu ligo música aqui em casa, o pessoal acha que eu sou doida, mas eu fico pulando para lá e para cá, pego o cachorro. Às vezes eu faço isso, para ver se a criançada também se anima, né? Eles ficam tudo olhando para minha cara, falam, minha mãe é doida, né? Mas para ver se eles se animam também a fazer alguma coisa, né? Sair um pouco da cadeira, ficar só no celular, jogando, falando com os amigos. Então, realmente, é um trabalho que mais até psicológico, da gente falar assim, eu vou fazer, mesmo que eu não queira fazer, eu vou fazer um pouco, pelo menos, né? Que eu acho que acaba, o outro vendo, vai acabar se estimulando e vai querer fazer também. Então, o grupo do PROD é uma coisa que eu acho sensacional. Essa semana a gente não deu uma interagida como deveria, porque realmente foi acontecendo uma coisa atrás da outra nessa semana que não conseguimos nem botar o nariz para fora de casa, assim, para caminhar, né? A gente foi resolver pepinos, essas coisas, e no fim, assim, a gente acaba até fazendo um pouco, ele vai no mercado, anda pra caramba no mercado, né? E aí a gente, quando eu vou olhar lá, eu falo, nossa, eu dei 3.000 passos dentro do mercado. Então, acho que isso também acaba dando uma ajudada, né? Mas não é óbvio que não é o ideal, mas só de fazer isso, e aí a gente chega, sobe escada aqui para chegar em casa com as compras, faz exercício, né? Com tudo. Mas no nosso caso aqui, eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito essa parte da atividade física, principalmente das crianças. Ah, legal, obrigada. Tassiana, né? Isso. Então, a Tassiana traz, né, uma ideia legal para a gente, que é assim, que a nossa jornada ela não é linear. A gente não vai estar sempre se movimentando da mesma maneira, porque a vida é dinâmica, vai estar acontecendo várias coisas, né, na nossa vida. Então, e o movimento faz parte dela. Então, se numa semana a gente vai estar mais atarefado com alguma coisa, né, a gente, no nosso dia a dia, vão ter coisas acontecendo que a gente pode, de alguma maneira, tentar ficar menos tempo sentado, né? Vai conversar no WhatsApp com alguém, eu vou fazer uma chamada para falar com a minha amiga. A gente pode, de repente, né, fazer em pé, ficar um tempinho em pé. E sempre, né, a gente vai encontrando as maneiras possíveis dentro do que é, né, da nossa vida, né? E sem, assim, né, ficar se culpando, né? A gente vai olhando o lado positivo. Vocês já falaram um pouquinho, né, das barreiras que estão encontrando aí atualmente. A Tassiana falou da questão que às vezes a gente se sente, a gente fala, não estou com nenhum problema de saúde, a gente se acomoda um pouquinho. E alguém mais queria compartilhar mais alguma barreira que tem encontrado atualmente para se manter mais ativo? Que impede? Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Gi. Antes da pandemia, eu estava bem envolvida com a dança, até me identifiquei aí com o Jonathan. Ia perguntar para ele quais que são os jogos que ele conhece gratuitos para a gente dançar, para eu tentar dançar aqui com o Antônio em casa, porque todos que a gente viu eram pagos e caros, assim, a gente não encontrou muitos jogos.
E ele não tem um Xbox, mas ele tem um PlayStation. De repente a gente encontra alguma coisa interessante para dançar um pouco também. Eu não tive uma juventude assim envolvida com esportes, mas eu fiz faculdade de artes cênicas, então eu acabei fazendo bastante movimento, né? Bastante dança, aulas de expressão corporal. Eu perdi a mensagem, depois eu vejo que no celular passa rapidinho. E depois, na vida adulta, né, aconteceu o que acontece em geral com as mulheres, desse último depoimento aí, né, casei, tive filhos, essa história de que você, na verdade, não dá conta de cuidar de você, porque você tem muita gente para cuidar, né? Você tem muita gente para cuidar, e aí você mesma, sua casa, seu corpo ficam num segundo plano. Então, eu fiquei bastante tempo sem ter nenhuma atividade física regular, né? Quando eu era mais novinha, assim, adolescente, eu cheguei a nadar, depois eu fiz o curso de artes cênicas, e aí eu fiquei anos e anos, e agora mais para perto da pandemia, eu reencontrei a dança. Há uns 5, 6 anos, eu estava dançando, primeiro danças brasileiras, então eu dancei tambor de crioula, estava jogando capoeira. Capoeira era uma coisa que eu gostava bastante desde a faculdade, então eu retomei a capoeira, maculelê, e depois, mais recentemente, as danças A2, né? As danças de salão, então o forró, o tango. Na USP tem muitas atividades de dança gratuitas, e que é muito legal quando retomar as atividades presenciais. Eu super recomendo para todo mundo participar das atividades de dança gratuitas que tem na USP. Toda terça-feira, embaixo do Bandejão da Química, tem um grupo que dança tango, e aí tem 1h30 de aula e 1h30 de prática, de baile, né? E é bem bacana. Quem dá aula lá é um grupo que já está há 10 anos, de pessoas que a motivação deles é continuar dançando e trocando, porque eles começaram a fazer aula na FAO com uma professora de tango, e aí eles queriam continuar juntos. Então, montaram esse grupo que tem sempre gente iniciando, tem sempre gente passando por lá, interessante. E eles te chamam para as milongas, você começa a conhecer todo o circuito de tango da cidade, assim, começa a ir, né, no tango na praça, tango na rua, tango não sei aonde, que tem por São Paulo. E o forró tem ali no IO também, no Instituto de Oceanografia, toda segunda-feira à noite, às 18, tem 4 grupos. Tem o que eles chamam de grupo 0, que é para a pessoa que está chegando a primeira vez, aí o iniciantes, o intermediário e o avançado, e você vai mudando de acordo com o que você sente. Você vai, faz as aulas, e quando você quiser, você muda de grupo, todo mundo dança com todo mundo, vão 50, 70, 80 pessoas toda segunda-feira dançar, é bem gostoso. E as pessoas também conversam e se falam sobre os bailes na cidade. Então, você começa a conhecer todo o circuito de forró, circuito nordestino, mas também um circuito de dança contemporânea de salão, de pessoas que estão dançando forró num outro esquema que não é tão tradicional. Então, já são grupos que estão dançando, assim, as meninas entre elas, os meninos entre eles, mesclando as danças, é bem gostoso. E aí, um pouco antes da pandemia, eu estava bem envolvida com esses grupos todos de dança, e até por isso a pandemia está sendo muito triste para mim, porque por mais que eu possa fazer alguma atividade em casa, ou que eu possa dançar alguma coisa em casa, eu não tenho a menor vontade, porque o que eu sinto falta do baile é o baile, né? Como evento social, como encontro das pessoas. Então, existe uma cultura da dança que você perde muito quando você está nessa situação, né, de restrição, e que eu acho que a gente vai demorar muito de sair. Mesmo quando a gente puder voltar a dançar com as pessoas, a gente vai poder ter um par e dançar junto com um determinado par, mas não vai ter aquela coisa de você ir num lugar e dançar com um monte de gente desconhecida, né? Tipo, experimentar muitos movimentos que são diferentes do seu corpo e dos corpos que você já conhece, né? Então, é isso. Para mim, tá bem difícil, assim, esse tempo. Eu fiquei esperando para ver se a pandemia acabava e a gente podia retomar isso, mas cada vez eu tô com menos esperança, assim, de que chegue um momento em que a gente vai poder retomar essa cultura das danças, até porque eu tenho visto os espaços fechando, né? Os espaços onde eu dançava, eu tenho visto que as pessoas não deram mais conta de pagar o aluguel, fecharam. E aí eu faço outras coisas aqui, então, assim, para não ficar completamente sedentário, eu faço aquelas aulinhas de yoga da Pri Leite,
Tenho um amigo, Rodrigo, que dá aulas de yoga também. Posso divulgar no grupo, super recomendo. E incentivo bastante o Antônio, a gente fazer alguma prática juntos, mas é muito difícil. Com os adolescentes eu tenho mais dificuldade. Quando eu consigo chamar eles, é mais para fazer um alongamento, uma coisa bastante leve. Atividades aeróbicas, nem pensar, assim, eu não consigo rebocar os adolescentes para fazer uma atividade de maior movimentação. Então, tá difícil, eu tô, assim, naquele modo sobrevivência, esperando passar e tentando entender um pouco de que é isso, né, de que a vida tem diferentes momentos da nossa atividade e nesse momento, até por conta das demandas do trabalho, de cuidar dos adolescentes, eu não tô dando conta de fazer mais do que isso. Alguém mais quer falar sobre suas barreiras, as barreiras que vê na família, entre os amigos? Uma coisa que eu ando reparando muito, que é um desafio para todos nós, por exemplo, da profissão, é as tecnologias para tirar os adolescentes um pouco de casa. Porque isso tem que ser a nosso favor, não contra. E com esses jogos digitais, com tudo digital hoje em dia, é muito complicado mesmo. Eu tenho primos adolescentes que eles ficam fascinados. O único assunto, você vai conversar com um deles, o único assunto que tem é sobre Free Fire. Eu falei, deixa um pouquinho o Free Fire de lado. O Free Fire é um bonequinho que ele tem que andar pra caramba, que ele tem que ativar um exercício físico para conseguir ganhar dos outros. Então leva esse bonequinho com você, saia de casa, vai caminhar, andar de bicicleta, é muito importante. Eu vejo muito sobre isso. As criançadas é muito mais fácil, eu observo isso. Agora, os adolescentes, aí, eu tenho até uma certa dificuldade em lidar com eles, assim, porque é muito complexo, tudo muito difícil, mas eu acho assim, Mas eu fiz... você não desiste, né? E é passageiro, eles vão Não passar. existe. Porque vai chegar uma hora que é igual, eu tenho muitos parentes mais velhos, tipo de 50, 60 anos, minha avó de 83 anos que faz a feira dela, faz uma caminhada, adora uma praia. E, e assim, ela sempre falou, se você ficar dentro de casa, você vai cair numa depressão, você vai cair numa ansiedade muito complicada, e isso não é bom. Ela sempre incentivou. E aí, para a gente levar para essas novas rapaziadas, meninas que precisam ter uma vida mais ativa. E é importante, porque você conhece lugares, você conhece... Às vezes, por exemplo, eu vejo assim que a nossa forma de comunicar tem que levar para os adolescentes um estímulo. Falar, ó, tal pessoa, as experiências dos mais velhos contam muito, ó, tal pessoa é desse jeito, porque ela sempre teve uma vida ativa. E no fundo, eles param para pensar. No íntimo, no particular, eles param para pensar. Eles falam, peraí, não tá certo. Eu acho que isso é um desafio enorme. Isso. E aqui, a gente falando das barreiras, né, do que impede, vocês viram quantas dicas já apareceram, né? Quantos aspectos positivos para a gente lidar, né, com essas dificuldades. E também uma boa notícia é que, assim, a gente sempre está muito preocupado com a saúde e pequenas mudanças de hábito, elas já são positivas para a nossa saúde, né? Para a gente viver melhor, né? Ter esses benefícios, né? Que o Jonathan falou aí também, né? De se sentir um bem-estar, né? De não cair numa tristeza profunda ou numa depressão. E então é esse o caminho. A Alessandra compartilhou aqui a febre do Pokémon, né? Que as pessoas iam mais para a rua, andavam, e alguém do PROD falou também que a gente precisa construir, né? E nos sentirmos mais à vontade no espaço público.
Então, a gente pode ir vendo, assim, pelos nossos pontos fortes, né? Fazer o que dá mais prazer para a gente, né? Se concentrar no que a gente tem, mais no que a gente tem do que a gente não tem. Não é que a gente vai ignorar o que a gente não tem, mas a gente, olhando para o lado positivo e se unindo e compartilhando, a gente pode melhorar até as faltas, né? Porque a gente fica mais forte e vê mais possibilidades. E fazer o que vocês estão fazendo, o que a gente está fazendo aqui no Prod Junto, aproveitar os pontos fortes da família, da comunidade, considerar sempre, né, nossas aspirações, nossos desejos, nossas expectativas, né, quando a gente escolher uma atividade, e assim a gente pode ir compartilhando também com as pessoas em torno da gente, e é como alguém falou aí, quando um vai, o outro se anima para ir também, né? Então, outra coisa que a gente pode fazer, que foi, essa parte foi a que eu me dediquei mais no meu estudo na educação física, na finalização do meu curso, a gente se escutar mais, né? Então, eu trabalhei com entrevistas, porque sempre quando a gente vai começar a fazer uma atividade física com um professor de educação física, a gente normalmente faz uma avaliação, né, física, como que tá, se a sua pressão tá alta, ou como que tá a sua capacidade aeróbia, e eu acho que é importante, né, conhecer melhor o aluno e as aspirações dele. Então, para a gente conhecer nossas aspirações, eu queria propor para vocês, se algumas pessoas já compartilharam um pouco, né, do seu histórico, do que fazia quando era mais novo, das suas experiências positivas. Se alguém mais quiser contribuir ou falar de como conversar entre vocês mesmos, né, de quais experiências que marcaram, uma experiência que marcou a infância ou a adolescência de vocês, sobre as atividades físicas. Pode ser uma brincadeira, um passeio, porque isso é uma forma também da gente, né, reconhecer os nossos pontos fortes. Aí, a Alessandra está dando mais dicas aqui, que é isso, né, que a gente aproveitar o que a gente tem na comunidade, se apropriar dos espaços, né, ocupar os espaços. Samara tem alguma lembrança da sua infância, da sua adolescência, de alguma experiência de movimento, que você gostava? Olha, eu falo para os meus filhos que eu brinquei muito. Eu brinquei muito, muito, muito mesmo. Com minhas primas. Minha mãe precisava trabalhar, a gente se virava em casa, minhas primas moravam perto, e a gente ainda tinha tempo para arrumar a casa. Né, para quando a mãe chegasse, estava tudo arrumado. E às vezes, quando eu tô reclamando assim com eles, né, que tá muito tempo no celular, eu falo, nossa, vocês não fazem nada da vida, parece, né, que é só o celular, não brinca. Quando vocês crescerem, o que vocês fizeram quando era pequena? Ai, fiquei brincando no celular. Eu falei, passa tão rápido, né? E as minhas lembranças foi que eu brinquei muito, e eu participei de um projeto no CPUSP também. Eu acho que não era o PROD, porque era Ranfan, não sei se tem a ver. Então, eu amava, né? Eu corria e eu gostava. Nossa, quando eu vejo corrida com barreiras, eu falo, nossa, onde eu conseguia pular isso? Você tem noção? E hoje em dia eu mal consigo correr. Então, eu sempre falo, né? Eu falei até com a Kátia, né? Os meninos estarem participando do PROD. Eu sou aquela que, teve tal dia, vamos participar. Teve tal dia, vamos participar. Porque eu lembro de quanto foi bom para mim, né? E eu quero, né, que para eles tenham essa lembrança, né, de quanto é gostoso, né, esse projeto, o projeto é muito bom. E fora o estímulo, né, ter essa, na vida, né, a vontade para o esporte. E aí é como a Tassiana, a mãe da Mariana, é como ela falou assim, né, a gente acaba tendo filho, acabou deixando para depois e a gente tem que correr atrás depois, né. Então, a gente coloca os filhos realmente, né, como prioridade, aí depois que a gente vai pensar na gente, né?
Mas, assim, eu aproveitei muito. Mas, assim, eu sou um pouco daquela, assim, não deixo assistir tudo, não deixo jogar tudo. A Mariane só baixa aplicativo se eu permitir. Então, eles têm jogos, sim, mas tem alguns jogos que eu não permito. Eu acho que não é legal, assim, para eles. É por preocupação também, né? Tem uns que é bem, entre aspas, bobinho, mas tem aquela questão de conversar no chat, aí você não sabe que é outra pessoa e pode falar besteira. Então, assim, eles têm um momento de jogar. Se para mim tiver muito, eu tiro mesmo, eu falo, pode guardar o celular. Não deixo eu jogar tudo, não deixo eu baixar tudo que querem. Porque eu não acho legal, não acho que é um estímulo legal, assim, para crescer. Por exemplo, um deu exemplo do Free Fire, eu não deixo assistir, não deixo nada em relação ao Free Fire, porque para mim não é bacana. Mas, assim, também tento... A gente ficou muito tempo em casa. Essa questão da alimentação agora, que a gente vai percebendo, engordou muito e tal. Um ano atrás estava tudo bom, né? 1 ano e meio atrás, né? Tava tudo bom, porque tinha prod, tinha exercício, a gente saía muito com eles. Depois a pandemia mudou muito. O pai até fala, Ronald, porque o Ronald tá gordinho mesmo, né? O Ronald tinha gominho ali, hoje ele é gordinho. E o pai fala, Ronald, o que aconteceu? Ele, você fazendo pão. Porque realmente a alimentação continuou do jeito que era, mas o exercício tinha saído. Então, a consequência foi só engordando, né? E aí a gente foi vendo que não estava tão bom também a alimentação, né? E aí a gente agora tenta correr atrás um pouquinho do prejuízo, né? Tentar essa reeducação alimentar. Mas o que a gente tem feito agora, a gente tenta sair mais. A gente ficou também muito tempo em casa sem sair, mas agora a gente tenta sair mais, sim, porque a Mari está até estudando na escola, né? Passa muito tempo também de frente para a tela, acaba causando também essa ansiedade, né? Sei lá, ela estava vendo até um estudo, sei lá, se é Instagram, você fica esperando, se você postar alguma coisa, ficar esperando um retorno positivo e tal, e aí os professores também têm trabalhado um pouco isso de que não é bom ficar muito tempo na tela, porque vai criando uma ansiedade, uma depressão, e principalmente nas meninas. Então, aí eu tiro, eu já tirava antes, né, e agora você vai aprendendo, você vai dando mais atenção, né, mas assim... como eu falei antes, ainda tiro tempo para ler com eles, tiro tempo, vai fazer um pouco da aula de inglês para ir aprendendo também, e é isso. E aí a gente vai indo, vai tentando, mas... Legal. Outra coisa também que a gente faz, eu não sei se a Tassiana faz, jogos de tabuleiro. Porque o jogo de tabuleiro não tem jeito, você vai tirar todo mundo ali do celular. Não sei como seria com os filhos dela, mas é uma coisa que a gente pratica um pouco em casa. Às vezes a gente tenta jogar Uno, eu não sei jogar direito, sempre dá uma briguinha, que eu falo, gente, parece que tem jogo que eles criam que é pra brigar mesmo. Porque você sempre ganha, mas sai uma confusãozinha. Então a gente tenta brincar de Uno, eu não sabia jogar Uno, vamos aprender. Dama, eu sou péssima em dama, os meninos jogam super bem. O Ronald, nossa, joga muito bem o pai. E eu fico, caramba, nossa, eu me sinto bem burrinha jogando com eles. Aí tem outros jogos que a gente vai aprendendo. Gente, a gente brinca às vezes de jockey-pô mesmo, sabe? Jockey-pô para ver quem ganha. E vai indo. Mas para tirar um pouquinho da tela mesmo, né? Porque senão acaba só... Se deixar por eles, só fica nisso. Né? Então é difícil, mas assim, eles me obedecem muito também, então nisso vai, sem celular agora, desliga e me dá. E é igual o Jonathan falou, né? Às vezes, me dá o celular, eles não podem, parece que não pode parar a partida para me dar, porque parece que tá perdendo o mundo. Mas eu vou perder a partida, perca a partida, não escutou a primeira vez, não perde. E vai. Então, a Samara já compartilhou, né, um monte de coisas que ela está fazendo, né? E o que a gente, de acordo com o que a gente conversou aqui até agora, o que vocês estão fazendo e o que vocês pretendem, acham, né? Tiveram alguma ideia nova do que faz sentido para vocês, para a família de vocês, para continuar fazendo, né, daqui para frente, passar a fazer ou experimentar para continuar nessa jornada de vidas mais ativas? Alguém teve alguma ideia? Quer compartilhar o que vocês estão fazendo
né, a ideia daqui para frente? Ó, o que eu, na minha infância, eu brinquei muito na rua, jogava taco. Então, às vezes, a gente desce aqui na garagem, que o meu prédio é garagem, né? Não tem playground, não tem nada. Então, às vezes, a gente descia para jogar. Não dava para jogar taco por causa dos carros, né? Então, a gente quer evitar briga com os vizinhos. Mas, às vezes, a gente jogava basquete, né? E aí pegava uma bola menorzinha, né? Para brincar e tal. Então, mesmo assim, mais para sair mesmo do celular, do videogame. Às vezes a gente descia com o cachorro, aí desce com costela, aí as crianças brincam com ele, mas ainda assim, realmente, assim, é difícil mesmo, porque às vezes eles chegam a perder chega atrasado aqui em casa para ligar o computador e assistir a aula, porque não pode terminar, eu preciso finalizar a partida. Então é uma briga mesmo isso daí, né? Mas assim, os jogos de tabuleiro são coisas que eu acho legal e às vezes funciona aqui em casa com nós todos, né? E o Jonathan tinha falado do Just Dance no YouTube, às vezes a gente faz, não é sempre, mas às vezes é mais eu e a Mari. A gente liga lá e aí a gente faz, porque é divertido, né? Então tem alguns movimentos que eu não consigo, porque eu sou meio travada, então ela dá risada. Tem uns movimentos lá que ela fica fazendo assim, eu vou dar nó nos braços se eu falo para ela. Então é legal porque se mexe bastante, né? Então eu acho isso divertido, e ela adora. Então, eu falo, bom, vamos aproveitar que ela está curtindo e vamos fazendo. Porque, senão, 5 segundos, você já está com o telefone na mão, jogando ou falando com os amiguinhos no WhatsApp, sabe? Então, todo esse, assim, quanto mais a gente consegue segurar eles um pouco, né? O Matheus é mais chatinho, que é o adolescente, não tem algumas coisas, não quero fazer, não gosto disso. Mas aí a gente vai tentando enrolar ele, aí a gente consegue fazer com que ele faça alguma coisa, mas também não é o potencial ainda, está longe disso, né? Mas eu penso que eles vendo a gente fazer, eu acho que eles se estimulam né, a querer fazer melhor, né? É meio que o Jonathan falou, essa coisa da competição. Eles curtem, eles são competitivos, os dois. Então, às vezes a gente fala, eu quero ver, duvido que você consegue fazer isso, né? Então, até mesmo coisa aqui em casa, do tipo, duvido que você consegue recolher o cocô do cachorro, duvido que você vai lá e põe água para ele, põe uma comida. E aí, né, porque se deixar 24 horas jogo do computador. E exatamente, esses jogos, eles andam o tempo todo. E eles ficam sentados, tá vendo? Imagina você correndo lá, você jogando, né? Então, é uma boa tática. E às vezes funciona. Se duvido, funciona aqui. Não é sempre, mas muitas vezes funciona. Então, a gente tenta estimular. A gente vai tentando, né? Joga de um lado, joga do outro, para ver se a coisa flui um pouco melhor, né? Mas a gente está aberta. Eu estou ouvindo todas as sugestões de vocês aqui. Eu estou querendo. Estou aberta a qualquer coisa. Uma coisa, assim, que eu não sei se nem se a Tassiana terminou de falar, como acabei falando. Uma coisa que eu comecei a fazer também, eu frequento uma igreja e eles promovem vários grupos, né, para a idade mesmo de cada um. E eles têm um que é só para adolescentes, eles têm um que é só para crianças. E é legal porque, assim, e funciona dia de sábado. A Mari todo sábado, o Ronald um sábado sim, um sábado não. E aí, assim, eu acho legal porque, além do aprendizado no que eu acredito, eu acho importante, a espiritualidade ajuda muito também, né, nesse momento. É um momento que, assim, eu vou deixá-los, eu fico esperando lá, eu fico lá dentro, às vezes espero no carro, mas é um momento de socialização deles. Eu não tô ali junto para eles fazerem amizade.
A Mari vai ir lá e se virar para fazer as amizades dela, o Ronald vai se virar para fazer os amiguinhos dele. Então, eles gostam muito, porque eles estão ali interagindo, e eles estão ali, assim, sozinhos, assim, depende deles, né, fazer amizade, conversar. E eu acho isso legal, porque o Ronald, ele é bastante tímido. E aí ele chega, a Mari é um pouquinho menos, mas assim, eles chegam e aí o pessoal já fala, oi, tudo bem? E já pergunta, e aí eles vão socializando, né? E aí eu acho bacana, porque e aí eles ficam assim, nessa ansiedade esperando o sábado chegar, né? Ai, vamos ir? E tem uma prima do Ronald também que já tá com a gente uns dias, justamente porque ela não vê a hora de chegar hoje para poder ir, e tem brincadeiras, né? Então é um momento também que principalmente o Ronald e a prima vão estar brincando com outras crianças e aprendendo e correndo também, e vem muito essa parte da competição saudável, né, de só para estimular eles a se movimentarem, a participarem, a dançarem. E eu acho legal, né, porque o Ronald começa a cantar, coisa que ele não faz muito, dançar não muito, mas ele vai se soltando. Então acho legal que está ajudando bastante também, assim, tanto a se soltar, em questão da timidez, quanto a questão do social mesmo, né? De ir fazendo novas amizades, principalmente nesse período, e deles estarem indo fazer isso sem eu precisar estar do lado. Olha, essa fulana, amiguinha de não sei quem, não sei quem. Então vai muito deles, eu tô achando bacana também isso. Nossa, que bacana, gente. A gente está num ótimo caminho de entender e de praticar vidas mais ativas. Esse compartilhamento foi ótimo. E acho que agora a gente está preparado para novos desafios. E o Marcos que vai trazer esses desafios para a gente, né, Marcos? Com você agora. Opa! Passagem do bastão. Tudo bem, pessoal? Aproveitem, lembrei, né? Falei passagem do bastão, lembrei que saiu um filme ontem, né? Anteontem, o 4 por 100, é o revezamento feminino, a corrida de revezamento do 4 por 100 feminino, né? Da conquista de medalha de, se não me engano, de bronze, né? Depois vocês dão uma conferida aí. Conta a história de como é que foi a preparação das meninas, tá? Parece bem interessante. Então, são recursos que nos motivam também, né? A gente assistiu um filme, né? E todo esse processo de motivação, confiança, competência, né? Que envolve o letramento corporal que a Cris falou aí, legal. Então, agradeço, Cris, também por ter compartilhado esse conhecimento aí com a gente, ter ajudado aí a gente a compreender e fazer essas relações aí. Brigadão. Foi um Bom, prazer. gente, legal. Muita coisa, né? A gente trocando por aqui, trocando pelo chat, né? Essa é a ideia. Obrigado aí pela presença de vocês. Depois a gente também, acho que o próprio vídeo, a própria conversa acaba inspirando outras pessoas depois, né? E acho que é um pouco isso, né? A gente tocou lá no chat bem rapidinho, né? Acho que a gente pode se inspirar, acho que tem que ter esses movimentos coletivos mesmo, o exemplo que a Gislaine trouxe, né? Que me parece um trabalho mais voluntário, né? Lá do tango, né? Como a Alessandra também trouxe, que era o grupo de dança lá da EFE, né? Da Escola de Educação Física, que durante muitos anos teve, acho que depois tiveram alguns anos sem, acho que retornou, né, Alessandra? Não sei como é que está no momento, né? Mas que às vezes são trabalhos mais voluntários, a gente se inspira, a gente também toma decisões, temos que sair, mas não dá para a gente ter todo o peso em cima da gente, né? Ok, Ale. Não dá para a gente ter todo o peso, a responsabilidade só em cima da gente, porque às vezes os próprios ambientes não favorecem, né? Então é preciso ter as políticas públicas para a gente poder ter parque próximo de casa, ter os lugares, ter os locais, ter a assistência quando necessária, né? Senão também a gente fica se sentindo culpado, né? Mas eu não dou conta, e a gente também precisa olhar as cobranças de repente que a gente precisa fazer, né? A responsabilidade do poder público também não podemos esquecer, senão a gente quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e daí não dá. A gente até comentou no início, a gente vai
colocar no Padlet lá depois também, quando sair. Semana que vem sai o Guia da Atividade Física para a População Brasileira. Vai ser lançado no dia 29, na terça-feira, às 10 horas, pelo canal do YouTube lá do Ministério da Saúde. E parece bem interessante, a gente conhece parte do pessoal que se envolveu no guia, né? É lógico que traz, a princípio, as mesmas recomendações que o guia da OMS, mas procurando trazer mais para a realidade do país, né? Enfim, então, também fica essa dica. Mas a ideia é o desafio, vamos lá, os desafios. Então é algo que a gente já está, que surgiu aí, né, desde que a Tassiana falou do duvido, né, essa ideia, né, do desafiar, né, de provocar, de instigar, né, tá rolando lá na comunidade virtual, né, então todos convidados, né, Jonathan, depois a gente precisa, compõe aí, a comunidade é PROD mesmo, né, Kátia, Tati? A gente tem o perfil, que é o ProdPet, né, que pode achar ali e seguir. E tem o clube que a gente criou, que chama Equipe Prod. Tá. Mas aí o Jonathan precisa criar o perfil dele e aí procurar o nosso. E a gente convida para o clube. Legal. Então é isso aí, fica essa dica aí, né? E daí, assim, mesmo essa ideia o Jonathan já tem, acho que o perfil lá, né? O Jonathan tá usando, daí procura lá o Prod, lá, ProdPet, daí entra na comunidade. A gente está usando um aplicativo, mas a ideia é da comunidade virtual, né? De uma comunidade para dar esse senso coletivo, né? Esse senso de fazer junto, né? E a gente está usando um aplicativo, podia usar outro, como também está usando o grupo do WhatsApp, estamos usando o Padlet, que não está tanto como um espaço de compartilhamento, mas está como um espaço de subsídios. Acho que está ficando com essa característica da gente buscar lá vídeos, né? Buscar lá documentos, buscar inspirações por lá também. E é um pouco essa ideia de fazer novos desafios. A gente tem a ideia de 2 novos desafios aí para vocês. Acho que vocês estão aqui, já estão fazendo, né? Estão buscando fazer bastante coisa, mas nossa missão é de inspirar outras pessoas, então, né? Então a gente tem um próximo encontro em julho, que tem o tema do caminhar, que a gente tem mais essas ideias de dicas, de caminhar, de repente do correr também, mas a gente vai tentar trazer o pessoal que faz trilha, mas o pessoal vai também olhar para a caminhada urbana, né? Então, olhar para a caminhada em diversos ambientes. Então, essa é a proposta do próximo encontro, que vai ser em julho. Então, temos um mês. E daí, nesse mês, a gente quer lançar um desafio do nosso caminhar, de como é que a gente pode chegar em julho para compartilhar um pouco isso, né? Como é que é o nosso caminhar, o que a gente observa no caminhar, como é que a gente faz. Então, a gente faz com animal de estimação, a gente faz sozinho, faz em companhia, faz por que rotas, como é que a gente escolhe o caminho, como é que a gente escolhe a nossa rota, o que a gente vê pelo caminho. Então é justamente esse o nome do desafio, o que há pelo caminho. Então de junho, né, nesse finalzinho de junho até julho, o próximo encontro, da gente pelo caminho olhar o que tem e procurar registrar para compartilhar, para ver o que isso modifica as nossas percepções também e o que a gente pode ter mais ganhos ao caminhar, o que a gente pode descobrir, o que a gente pode perceber de desafios também que existem ao caminhar. A gente criou um formulário eletrônico, a gente tem um formulário eletrônico, tem um formulário físico, mas também temos um formulário eletrônico, a gente vai compartilhar depois. A gente vai, semana que vem, fazer uma notícia, né, com o vídeo aqui do encontro, e a gente daí aproveita e compartilha esse link do formulário também com você. Então vai chegar, a gente sabe aqui onde vocês estão, a gente virtualmente, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, a gente vai fazer chegar esse formulário para vocês.
para você, o mais rápido possível, para vocês irem se desafiando nesse olhar para o caminhar. E não só o olhar, porque a gente usa muito o sentido da visão, mas e os outros sentidos, né? O olfato, né? O ouvir, o tato, né? Os odores, né? O que tem? O paladar é mais difícil, né? Mas às vezes a gente sai e para no caminho, né? E come alguma coisinha e descobre algumas coisas também pelo caminho, né? E junta o olfato com o paladar, né? Então esse é um dos desafios. E o outro, boa, Cris, vou tomar um sorvete. E o outro desafio, porque de repente vocês trouxeram várias coisas aqui, a dança, né? A gente falou bastante da dança, né? De repente o caminhar não é o que move todo mundo, né? De repente são outras coisas, né? É legal, gosto de caminhar, tem esse caminhar funcional, né? Que vocês citaram também lá do supermercado, né? Ou próprio a mobilidade urbana, né? O caminhar para o trabalho, né? Existem o caminhar em vários momentos, né? Mas também às vezes não é o que nos motiva, né? Então também o outro desafio é o que me move, o que move a família. Então é de poder então continuar compartilhando. É a dança, então faça um registro da dança, não precisa, não, mas eu não quero aparecer, então faz um registro por escrito. E daí vai compartilhando, ou na comunidade virtual, né? Então também é uma forma de quem não está, entrar na comunidade, né, com esse desafio, ou então pelo WhatsApp mesmo, né, e a gente vai sintetizando algumas coisas e daí compartilhando. Inclusive, eu não sei se está pronta aí, Tati, depois você dá um toque, a gente já tem uns vídeos aí também, né? Então depois a gente encerra com os vídeos, para mostrar, para dar outra inspirada, outra animada, né? Então acho que tem isso de a gente está pondo esses dois desafios, né, dando um nome para os desafios, né, e a gente se organizar de alguma forma dentro dessa comunidade, dentro desse senso do coletivo, né? Por isso também que a gente chama vidas ativas, pessoal, não sei se a gente já explicou para vocês, mas podia ser vida ativa, né, no singular. Mas essa questão das vidas e vidas mais ativas é nesse sentido de que ok, eu cuido da minha vida, mas minha vida só faz sentido na interação com outras vidas, né? Então também tem uma responsabilidade comum, tem esse senso comum, esse senso coletivo que a gente precisa fortalecer, né? E mais ativas no sentido de que todo mundo tem um certo grau de atividade, né? Um certo grau de ser ativo, né? Mas como é que a gente pode fazer para ser mais ativo? Senão a gente parece que parte do zero sempre, né? E a gente nunca parte do zero, né? A gente tem toda uma história, como a Cris falou, né? Como vocês foram resgatando. Cada um tem toda uma história então a gente não parte do zero. Então é o mais ativo. E daí, assim, a gente vai intensificar esses convites para a comunidade virtual, né? Divulgar direitinho. A gente foi descobrindo também como usar esses aplicativos. Isso. A Lê pôs lá no chat também complementou, muito bom. E daí a gente poder, enfim, né, manter esse senso, porque é muito do que a gente vem acreditando e descobrindo também nesse período, né, de poder reativar de outras formas, dar conta das histórias, das singularidades, como a Alessandra falou, né, das experiências de cada um, mas também descobrir mais os ambientes, poder provocar mais oportunidades ainda, né? A gente vem percebendo que a gente também tem que estar mais na rua, mais na comunidade, né? Mais na cidade, olhando a cidade, olhando por isso o caminhar, né? Olhando bastante aspectos do nosso tempo de lazer, mas também o nosso tempo que a gente foi percebendo, né? Às vezes a gente dança fazendo alguma atividade, né? Em casa, a gente
vai misturando tudo isso um pouco mais, né? E saindo das caixinhas, né? Saindo um pouco das caixinhas que a gente vai estabelecendo, que a vida vai estabelecendo, né? Joia, Janta. Boa. Tá bom, pessoal? Então, esses são os desafios. A gente vai compartilhar daí com vocês. E esperamos que vocês aceitem e, e a gente fazer junto esses desafios para poder compartilhar em julho aqui novamente, tá? E também a gente vai compartilhando na geodésica, né? A gente estava aí, a Gislaine e o Jonathan, no início da conversa, eles participaram, né, de alguns momentos da geodésica. Então, esse plantão aí semanal que a gente está fazendo, né? Esse bate-papo semanal, que a gente vai se atualizando de acordo com quem entra, o assunto vai para um lado, vai para outro, né? E daí a gente vai mantendo, né? Em vez de se encontrar só uma vez por mês, a cada 2 meses, a gente pode se encontrar na geodésica, né? E já fica o desafio também, né? Depois a gente já está começando a pensar de convencer a direção do CPUSP a montar uma geodésica física lá mesmo, né? Dentro para gente se encontrar, né? Que o conceito da geodésica é bem interessante. Não sei se todos conhecem, mas depois também a gente pode compartilhar aí pelo chat, né? Enquanto passa o vídeo, assim, que é um espaço bacana de acolhimento também na sua concepção, né? Acho que é isso, pessoal. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, comentário? Daí a gente passa os vídeos também para encerrar, né? Deixa eu falar rapidinho, antes de passar os vídeos e alguém mais querer falar. Então, gente, o Strava, o porquê do Strava, né? A gente veio pensando e a dificuldade é o compartilhamento, entendeu? Eu tenho que filmar, eu tenho que baixar esse filminho, eu tenho que colocar num grupo, são vários trabalhos. O Strava, você só vai ter um trabalho, você vai ter o trabalho de baixar o aplicativo e usar na hora da atividade. E esse compartilhamento é automático, então fica mais prático, você não tem que entrar várias vezes para você baixar e mostrar. Não, eu vou lá fazer a minha caminhada, vou entrar no desafio, né? E vou fazer minha caminhada. É só ligar o Strava e desligar o Strava. Ele sobe automático. E estando no grupo, no nosso clube, já sobe para o clube. Não precisa você entrar de novo, mandar de novo. É uma praticidade. Eu sei que é mais um aplicativo, é mais uma ferramenta, mas a gente tem que estar tentando usar ele para facilitar. Em vez de eu baixar, por exemplo, eu faço no Garmin, aí eu tiro um print da foto e mando esse print da foto para o WhatsApp, né? Para todo mundo ver. São vários trabalhos que eu tenho. Se eu já vou pelo Strava, é automático. Eu já fiz, a Kátia já viu, o pessoal já viu, o pessoal já compartilha, o pessoal já fala que legal ou que foi fraco e assim vai, né? É só para vocês entenderem, não é mais uma coisa para dar mais trabalho. É para a gente compartilhar com mais facilidade. Por isso que a gente escolheu o Strava, que é um aplicativo, tem uma parte dele que é gratuita, né? Acho que é meio que por isso, né? Tem mais, Kátia? Vai lá. E aí, nessa ideia dos desafios que o Marcos trouxe para Júlio, né? De ver o caminho, ele possibilita que você tire várias fotos e coloque lá naquela sua atividade. Se eu não me engano, são 10 fotos, mais ou menos. Eu tenho feito muito isso, né? Quem entrou lá no Strava para ver, eu vou tirando fotos do caminho de coisas que me chamam a atenção, né? Então, um colorido diferente, um bichinho diferente, que eu posto muito coisas que eu vou andar de bicicleta lá na Marginal, né? Então, quando eu vejo um patinho, né, no Rio Pinheiros, aquilo ali me chama muita atenção. Aí eu registro e resolvo compartilhar. Então, o Strava serve muito para isso, né? Eu posso jogar minhas 10 fotos lá. Bom? E aí todo mundo já vê, né? É bem legal mesmo.
Uma dificuldade, né? A gente está focando nos pontos fortes, mas também só uma dificuldade é que acho que tem que ter o sinal, né, Tati? Não precisa, né? Só deixar ligado e ele vai registrando. Isso, você liga, quem não tem os dados móveis, a garotada normalmente não tem, né? Os dados móveis, talvez. Se não tem problema. Liga o Strava, ele vai registrar. Na hora que chegar em casa e conectar na internet de casa, automático ele já sobe. Né? Aí ele vai subir quando ele encontrar a internet, mas a atividade fica registrada. Então pode fazer offline, né? Sem a internet na rua, e depois quando chegar em casa, sobe automático quando acessar a internet. Legal, porque assim, eu queria falar isso, né? A gente falou de política pública, e política pública, um princípio é esse, né? Tem que dar condições para todos fazerem. Então, a gente tem que dar recursos, possibilidades para todos fazerem. Então, se ele permite isso, se eu não tenho, né, o celular, por isso que a gente falou do relato escrito, né? Então, a gente tem que pensar isso, quais os recursos que a gente os possibilita para que todos possam fazer, né? E acho que esse é o princípio aí de seguir. Certo? Vamos assistir os vídeos? E só mais uma coisinha do Strava. Por exemplo, eu não gosto de caminhar, eu não quero caminhar, então não vou registrar. Não, gente, vai lá no Strava, ele muda a atividade. Eu só não sei se tem dança, por exemplo, mas ele muda a atividade. Eu vou registrar minha aula de musculação. Eu mudo a atividade e ele registra do mesmo jeito. Ele vai registrar suas calorias, o tempo que você gastou, aí ele registra também. E ele já compartilha, então pode várias atividades diferentes. Nós vamos fazer um tutorialzinho para vocês, não fizemos ainda, mostrando todos esses pontinhos e a gente vai mandar para vocês. O mais rápido possível a gente vai fazer para vocês, tá? Vamos para os vídeos, então? Eu vou começar com os vídeos do... Eu vou fechar minha câmera aqui, porque senão fica parecendo eu no vídeo também. Eu vou começar com o vídeo dos familiares, da atividade deles de maio, né, Kátia? Que eles fizeram e compartilharam com a gente. Vamos lá, vamos ver se vai rolar aqui.
Legal, pessoal, muito bom. Então, assim, é dessa forma, né? Assim, a gente vai compartilhando, né? E daí a gente tá aprendendo também a editar, né? Tem o lado bom que a gente tá se virando, né? Mas também você vai virando multiprofissional, né? Daí você vai tirando emprego de outros, né? Daí também é ruim, né? E essa coisa, vamos dar conta de tudo também não dá, né? Também, às vezes a gente tem que daí dividir as responsabilidades também, buscar as pessoas que conhecem mais aquilo, né? E por isso a importância da comunidade. Bom, gente, esse é o desafio, então a gente de novo agradece aí, né, sabadão de manhã, né, pela presença de vocês, né, por vocês compartilharem também, né, essas histórias, o que vocês estão fazendo, né, e as potencialidades, né, hoje essa ideia aí dos pontos fortes, né, também, de olhar para isso, para a gente poder superar, né, as dificuldades, superar esse momento, né. E depois, por último, né, a gente está nesse momento de incerteza ainda, né, de transição permanente, né, uma transição permanente, né, mas que a gente aí deixa vocês avisados qual a previsão para agosto. Até agora a gente não sabe também, né, é meio incerto, né, então a gente acredita que talvez a universidade, enquanto as aulas normais, né, das unidades de ensino, provavelmente não retornem, porque mesmo com esse ritmo maior aí da vacinação, os alunos, a maioria está na faixa que vai ser por último, né? Então, tomando a primeira dose em setembro, provavelmente a segunda só no final do ano, então provavelmente a universidade não retorne. Mas há uma possibilidade de haver uma transição, né? De gradativamente alguns serviços irem retornando e a gente então vai acompanhando e deixando vocês informados, né? Exatamente, acho que é por aí mesmo, né? As aulas, mas outros serviços, eu acho que alguns serviços da universidade tendem aí a retomar gradativamente, né? Então a gente vai batendo um papo sobre isso também e a gente se encontra em julho para compartilhar como é que foi esses desafios e para ouvir, né, outros convidados aí falar sobre o caminhar também, tá bom? Pessoal, muito obrigado, bom final de semana, né, bom restante de sábado, aproveitar o dia com esse sol, né, e bom domingo aí também. Brigadão, pessoal, até mais, bom, obrigado, Cris. Valeu.